Oi, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, vamos dar início ao nosso já tradicional mergulho nos minicursos sobre a clínica do Jung, dois fins de semana. Tá? Hoje é sexta-feira, 1º de outubro. Eu gostaria de anunciar o minicurso desse fim de semana que vai se chamar O Sentido do Sofrimento na Clínica Jungiana. Né? Bom, sempre que eu faço esses vídeos de anúncio, né, eu costumo sempre falar um pouco sobre como é que vai funcionar, que tipo de leitura fazer, né? É, Vocês perdoem se entrar alguma interferência, assim, algum barulhinho, que eu estou ouvindo barulho vindo do corredor aqui, né? É, Eu sempre costumo, nos anúncios, explicar um pouco sobre o método, como é que vai funcionar, colocar alguns princípios, né, para que a gente possa refletir sobre eles. E eu retomo, né, eu volto a repetir aquilo que eu falo quase sempre. Né? Primeiro, esse mini curso e todo esse canal, certo? É gravado na minha clínica, mas em especial esse mini curso e os vídeos que eu tô agora começando a fazer, né, que eu já comecei a fazer sobre depressão e ansiedade, e esses vídeos sobre depressão e ansiedade vieram para ficar, ou seja, eu não vou parar de fazer esses vídeos. Serão dezenas, centenas de vídeos de aconselhamento sobre depressão e ansiedade, né? Assim como serão dezenas e centenas de vídeos com minicursos, né? Que é uma forma de organizar o conhecimento, organizar a experiência, apresentar o conhecimento de modo mais organizado, para não ficar muita ponta solta. Né? Tudo isso veio para ficar. Mas aí qual é a postura que eu adoto nos vídeos? Bom, é a da atitude terapêutica. Né? Esses cursos, eu gostaria que vocês recebessem esses cursos e os aconselhamentos como pequenas e breves terapias. Pequenas terapias. Tá? Claro que terapia é uma coisa, análise é outra. A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. De fato, estamos na clínica. O melhor lugar para você realizar a sua análise é na prática da psicoterapia com um profissional qualificado, um profissional junguiano, experiente, né? Mas terapia você pode fazer inclusive à distância, certo? Terapia você pode fazer conversando, uma conversa se torna uma terapia, que é diferente de psicoterapia, tá? Nem toda terapia é psicoterapia, tá? E a terapia em si não é uma análise. A análise se dá mais no contexto amplo da psicoterapia, no caso, junguiana, conforme a gente sempre conversa. Eu fiz um mini curso inteiro sobre o que é análise junguiana e também sobre como aplicar o método de Jung à psicologia clínica. Né? Eu sempre falo que é atitude terapêutica. Vocês estão conversando com o psicólogo no corredor da clínica desse psicólogo. Então eu evito o máximo o caráter professoral. Por quê? Porque a relação entre o psicólogo e o seu público, né, ou o psicólogo e um paciente, ou o psicólogo num contexto terapêutico, numa atitude terapêutica, não é uma relação entre professor e aluno, embora haja uma psicoeducação que atravesse essa relação, tá? Em que ambos se educam, ambos se adaptam na relação. Mas eu penso que o mais importante hoje é manter esse tom de diálogo, esse tom de conversa, esse tom terapêutico, certo? Por isso que os minicursos têm uma estrutura que lembram uma estrutura acadêmica, mas que não é essencialmente acadêmico, estritamente acadêmico. É, sobretudo, sempre, sempre de novo, clínico, tá certo? A clínica é soberana. É por isso que eu sempre falo para você que o único acordo possível que a gente pode fazer aqui é que seja o que a gente for conversar, qualquer assunto, e a gente fala de muitos assuntos, a gente fala de mitologia, a gente fala de arqueologia, a gente fala de historiografia, a gente fala de etnografia, a gente fala de simbolismo comparado, de religião comparada. A gente vai falar muito sobre astrologia, sobre.
esoterismo, a gente fala sobre alquimia sempre, né? A gente fala sobre método comparativo, a gente fala sobre contos de fada. Por mais assuntos diferentes que a gente aborde, é que eu espero que tudo isso faça sentido para você e que esse sentido seja um sentido clínico. Por quê? Porque nós estamos na clínica. Então, esse é um ponto que eu gostaria de lembrar, né? Outro ponto, que você construa o seu conhecimento, que você construa o seu saber, que você construa, né, a sua própria experiência a partir de tudo aquilo que é dito e que é algo radicalmente seu, que é algo radicalmente pessoal, tá certo? Então, aquilo que eu falo aqui é apenas, eu lanço com esse mini curso, eu lanço o tema, eu vou lançando o tema, lanço temas, e aí você vai observando o que interessa a você e você vai construindo o seu conhecimento. Eu estou aqui para estimular você a pensar e a pensar com afeto. Minha missão é essa, estimular você a pensar. Mesmo que depois você diga, olha Álvaro, eu pensei no que você falou, eu pensei no que você falou, e eu cheguei à conclusão que tudo que você falou é besteira, tá certo? Aqui estão meus argumentos. Não tem problema, a minha missão está completa, a minha missão está concluída. Por quê? Porque a minha missão não é estimular você a pensar. Se você pensou, e você chegou à conclusão que tudo que eu falo não faz sentido, é bobagem, a minha missão está completa. Eu vou ficar feliz, tá certo? Por quê? Porque eu consegui. Eu consegui estimular você a pensar, né? Se você vai pensar se você vai pensar contra, não tem o menor problema. Contanto que você pense, reflita, construa a sua experiência, tá certo? E eu elegi o tema do sofrimento para esse fim de semana porque eu observava muito os junguianos falando sobre Jung, sobre clínica, e eu sempre me perguntei uma coisa, sabe? Por que que os junguianos falam tão pouco sobre o sofrimento humano, né? Tem vídeo no YouTube de 2 horas de duração, a pessoa fala de tudo, Kant, que é epistemologia, porque Gaston Bachelard, porque não sei o quê, porque William James, porque o pragmatismo, mas não falou um minuto sobre o sofrimento humano, né? Parece que no mundo que certos terapeutas vivem, que certos psicólogos vivem, e nos junguianos eu percebo muito isso, não tem ninguém com depressão, não tem ninguém com ansiedade, não tem ninguém com borderline, não tem ninguém com transtorno afetivo bipolar, não tem ninguém com ideação suicida, não tem ninguém sofrendo. Que mundo perfeito é esse? É o mundo das ideias? Né? O mundo que eu vivo é atravessado pelo sofrimento. O sofrimento é uma experiência que me toca todos os dias, várias vezes por dia. E a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu só consigo pensar aquilo que eu consigo sentir. Não é que eu não consiga pensar ou que eu não consiga sentir, mas se eu pensar, eu penso sem qualidade, eu penso abstrato. Tá? Para eu pensar, eu prefiro sentir. Sentir o quê? Aquilo que me afeta. O meu corpo faz de mim uma pessoa que pensa. Tá? E aí eu percebo que no mundo de hoje as pessoas estão sofrendo. Então, é necessário falar sobre o sofrimento humano. E que respostas a clínica do Jung pode dar a essa questão? Né? O que é o sofrimento humano para Jung? O sofrimento tem um sentido? Que sentido é esse? Como descobrir o sentido do sofrimento? Que método a gente pode utilizar para descobrir esse sentido? Qual é o sentido do borderline? Qual é o sentido da depressão? Qual é o sentido da ansiedade? Qual é o sentido dos transtornos de humor? Qual é o sentido da ideação suicida? Qual é o sentido do sofrimento? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de estar aqui? Né? Como é que a gente constrói isso? Epistemologicamente, claro, e clinicamente, empiricamente. Tá? Esse minicurso vai tentar dar algumas respostas a essa questão, tá certo? Então, é isso, pessoal. Recomendem o minicurso. Eu estou aqui com o livro Resposta a Jó, certo? Que vocês podem ler, mas eu recomendo que quem não leu Resposta a Jó de Jung, primeiro leia o livro de Jó, principalmente a parte final, em que Deus faz um discurso belíssimo, brilhante. E eu me lembro do dia que esse livro estava aqui na estante, entrou uma paciente bem simples, viu assim, Resposta a Jó, e ela me disse uma frase que eu guardei na memória. A frase era:
Jó não viu o sofrimento, Jó viu Deus e isso lhe bastou. Tá? E até hoje eu tenho essa frase na memória. Vamos tentar construir clinicamente um sentido para o sofrimento e como Jung entende essa questão. Então eu convido todos vocês esse fim de semana para a gente mergulhar, tá bom? Fazer essa imersão nesse ponto interessante da clínica junguiana. É isso, pessoal. Muito obrigado.